Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutarius Dominis Beleza. et divina institutione formati Escuta direito. audimus dicere Me escuta? Escuto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, Jesus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosibus semper liberi, et ab omni perturbationis. Bem, boa noite. Aos Boa pouquinhos noite, meu nobre. estão chegando aí, né? Para o tempo da gente não extrapolar e acabar a gente não tendo esse momento, né? Vejo que estou vendo algumas pessoas chegando aqui. Edinaldo, José Guilmar, Rita, Márcia. Então, para vocês, uma boa noite, né? Também o nosso reverendo sacerdote Adriano também já está aí, conectado, né? Graças a Deus eu estava preocupado se eu ia conseguir mexer nesse negócio, que para mim é tudo novo, né? Pois é. Mas, enfim, vamos iniciar esse momento pedindo que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa uma hora, né? Para podermos, assim, viver bem esse momento que, ao longo do percurso, eu vou dizer o porquê que eu resolvi fazer esse momento de unidade dos cristãos, juntamente com o padre Adriano, né? Para, assim, a gente ter essa oportunidade de, nas lives também, se aproximar dessa temática da unidade entre os cristãos, com a temática gentileza gera gentileza. Bem, para início de encontro, né? Eu pedi tanto para mim, mas como para ele, o padre Adriano, cada um ia escolher um texto bíblico e a partir do texto bíblico escolhido, né, que vai ser lido também, a gente fazer uma pequena partilha e deixar aí esse momento também, quem está vendo pela live possa trazer alguma pergunta sobre essa temática de gentileza gera gentileza, sobre
a unidade dos cristãos, que na Igreja Católica, mas também muitas igrejas que têm a denominação também de cristão, faz esse momento de oração, de partilha entre as pessoas. Sou, para quem não me conhece, sou cristiano, né? Sou catequista aqui da Paróquia do Cristo Redentor, da Chapada do Rio Vermelho, da Igreja Católica. E aí eu tive esse momento de ter esse insight na minha cabeça, de ter esse momento a nível de leigo com padre, ou padre com leigo, para poder fazer esse momento juntos, né? Para podermos partilhar um pouquinho nessa experiência, que para mim está sendo nova, porque nunca tinha feito isso assim, né? Então, para mim, é de importância muito grande. Iniciarei fazendo a leitura do texto que eu escolhi, depois faço uma breve explanada e depois o padre Adriano se apresenta, se insere também nesse momento. Eu escolhi os Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de 1 a 10, que é da própria temática do encontro que fizeram para esse ano da Unidade dos Cristãos, que é gentileza gera gentileza. Rapidamente vou ler e depois partilhar um pouco da experiência do contato com a palavra que nos foi dirigida. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Paulo, entretanto, saiu para recolher uma braçada de gravetos a fim de os lançar no fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. Os nativos viram a cobra venenosa pendurada na mão e dizia entre si: este homem é mesmo um criminoso, apenas escapando do naufrágio, a justiça divina não lhe permitiu viver. Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo, sem sofrer nenhum mal. Eles achavam que ele fosse ficar inchado e cair por morto imediatamente. Esperava muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu durante 3 dias, mostrando muita gentileza. O pai de Públio estava de cama, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto dele, orou, impôs as mãos sobre ele e curou. Em vista disso, os demais doentes apresentavam-se a Paulo e eram curados. Eles demonstraram muitos sinais de estima para conosco, e quando nós partíamos, deram-nos tudo o que precisávamos para a viagem. Eu escolhi esse texto, de fato, referente à temática do próprio encontro, para poder também introduzir um pouco aquilo que, durante a semana, fui conversando com o padre Adriano, para assim ter esse momento. E separei 3 pontos, basicamente, para dizer a você dessa experiência, dessa unidade dos cristãos. Primeiro ponto, para quem me conhece, né, eu sempre estou repetindo essa frase, porque para mim, eu entendo que faz parte da minha experiência. O cristianismo é um acontecimento. Por quê? Assim como Paulo foi um acontecimento para aquele povo, né, de Malta, que diante daquele fato perigoso de naufrágio, e que fez com que ele chegasse naquele lugar, e as pessoas o acolheram muito bem, e logo depois se depara com a cobra enrolada
no seu braço e o povo ficava assustado, e depois viu que não tinha acontecido nada com ele. E ali ele foi, digamos assim, esse acontecimento para falar do cristianismo para aquele povo, né? E por que eu digo isso em relação agora, né? É um acontecimento porque eu também não esperava de esse momento fazer uma live, né? Que foi tão rápido assim, para poder aqui partilhar um pouquinho dessa experiência da unidade entre os cristãos. Conheço o padre Adriano há muito tempo, né? Ele me acolheu no seminário, né, juntamente com o padre Jean, na época, e dali a gente começou a criar um vínculo, depois cada um tomou o seu rumo, né? E hoje, aqui agora, nesse momento de pandemia, de confusão, nós estamos aqui tratando de um assunto comum, tanto para mim como para ele, independente da religião que ele está, mas que tem algo em comum entre a gente, que é o fato, assim como Paulo foi aquele acontecimento para o povo, hoje nós, com diferentes caminhos, somos também esse acontecimento na vida das pessoas que está agora acompanhando a gente. O segundo ponto que eu destaco é uma frase de um chavão que na expressão que eu trabalho em vendas, né, que diz assim: o que não é visto positivamente não é desejado, né? O que quer dizer com isso? Assim como Paulo foi parar nessa ilha de Malta, né, e lá foi bem acolhido gentilmente, e é interessante que nessa experiência que Paulo teve de gentileza, né, nos faz entender que as ações de Paulo, como também as nossas ações, as nossas palavras, tem que trazer, digamos assim, a marca do ressuscitado, né, que está nesse período da evangelização, de anunciar o Cristo ressuscitado. E acredito que Paulo, como nós também, perpassa aquele olhar de desejo de bem para com o outro, independente da diferença, digamos, cultural, de pensamento que a pessoa tem. Como Paulo também ali, com certeza foi abraçado, e ele abraçou as pessoas que estavam naquele lugar, com aquela tensão de estar ouvindo e, ao mesmo tempo, dizendo que está interessado para ouvir o outro, né? Naquela cidadezinha ali de Malta. E o cuidado por cuidar daquelas pessoas que ali, como a gente viu do púlpito, estava doente com disenteria, né? E, sobretudo, o respeito da diferença do lugar onde ele estava, né? E o terceiro e último ponto Paulo orou, impôs as mãos e curou, né? A expressão que está lá no texto. Assim como Paulo fez todo esse caminho com esse povo de lá, de orar, de pôr as mãos e de curar as pessoas que estavam ali, também cada um de nós somos chamados a orar independente do outro ser diferente de mim, né? Somos chamados a agir para curar, para trazer a benevolência, a empatia para com o outro. Trazendo sempre esse aspecto da experiência que Paulo viveu, né? Ele dizia assim: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Ou então, uma outra expressão que ele mesmo utiliza, que ele dizia assim: tudo que eu faço, seja por obras e palavras, faço em nome de Cristo. Então, foi com esse intuito que pensei para poder, assim, desenvolver esse trabalho de unidade dos cristãos, numa perspectiva de dizer assim, valorizando aquilo que o outro tem, de bem, de felicidade, de desejo de querer realmente viver essa fraternidade, né? E nada melhor do que o padre Adriano, que eu conheço há muito tempo. E, para mim, é uma estima grande de fazer essa live nesse momento. E desde já vou passar a palavra para ele. E as pessoas que estão aí vendo
já pode formular suas perguntas que a gente vai respondendo. Mas eu vou deixar todas as perguntas para o padre, né? Para mim, são mais um motivo de um espectador para ouvi-lo e, ao mesmo tempo, deixar que as pessoas também se coloquem e façam um pouco de reflexão com a gente aqui juntos. Ok, então, primeiramente, boa noite para quem acompanha aí. Eu vi que entraram algumas pessoas que têm me acompanhado em outras lives, outras que eu não conheço, estão aparecendo aí. É, se tem alguém da paróquia, né, acompanhando aí da paróquia do Cristo Redentor, um abraço, tenho um carinho grande por vocês aí. E um abraço para Cristiano, que eu chamo de Cris, né, carinhosamente, pelo convite, muito obrigado. Para mim é especial por dividir esse momento contigo, compartilhar esse momento contigo, mas também é significativo por ser sobre esse tema, né? Para mim é muito especial. Cada vez que eu tenho contato com alguém de Salvador ou dos lugares por onde eu passei, eu fico muito feliz, viu, Cris? Então, muito Uhum. obrigado. Antes de eu entrar no texto, eu quero só um pouco contextualizar a semana de oração. Pode ser, Cris? Pode? Deixar um abraço para sua filhinha, para sua esposa também, que eu quero muito bem, viu? É. Boa noite, Márcia, que está aí acompanhando. Jesus orou ao Pai pedindo a unidade. É isso aí, Márcia. Então, a semana de oração pelos cristãos, ou pela unidade cristã, melhor dizendo, SOUC, né? É a sigla, Uhum. acontece desde 1926 e ela é promovida atualmente pelo Pontifício Conselho da Unidade dos Cristãos, que eu acho que ainda é o cardeal Walter Casper, que é Isso. o cardeal responsável no Vaticano, e pelo Conselho Mundial de Igrejas, CMI. Uhum. Então, essas duas realidades realizam a semana de oração anualmente. Lá na Europa acontece na semana entre a Cátedra de Pedro e a festa de São Paulo, né? Uhum. Conversão de São Paulo. E porque são duas datas importantes, né? Entre instituição, que é Pedro, e carisma, missão, que é Paulo, né? Uhum. Então a gente lá celebra nesse contexto. A gente aqui no nosso continente celebra em Pentecostes porque é a festa da igreja, o Espírito Santo que concede a cada pessoa se escutar na sua própria língua, né? Na língua, escutar o outro falar, o outro que é de outra nacionalidade, escutá-lo na sua própria língua, né? Na língua que você fala. Então, essa unidade que faz com que todos compreendam e que é dom do Espírito Santo. Então, esse é um pouco o contexto. Desde 1968 é produzido material para a Semana de Oração. Cada ano um país produz e no Brasil um estado faz adaptação para o Brasil. Curiosamente, esse ano quem fez a adaptação desse material para o Brasil foi o Conselho Ecumênico Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, CEBIC. Eu e pela Igreja Anglicana fui eu, Reverendo Bruno e Reverenda Bianca que fizemos a revisão. Cada igreja, né, determinou quem faria. E esse material se encontra lá no site do Vaticano. Quem quiser depois pode procurar. E se encontra também no site do CONIC. Fecho aqui esse parênteses para explicar a semana e passo ao texto. Eu escolhi, Cris, o texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos 35 a 39. Repita Vou de novo ler. aí, só para quem está acompanhando. Tá Pronto, vamos aí. colocar aqui no comentário. Vou escrever aqui. Pronto. Romanos 8, 8, versículos 35 a 39. Uhum. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o tema também, Cris, porque quem está aí Pode. vai saber. Às vezes as pessoas entram e perguntam. Já tem uma pergunta aí Já, sobre, sobre a sobre liturgia. liturgia, sobre liturgia, né? É. Cristã.
Pronto. Eu não sei se eu posso fixar o tema ou só você que puxou a live. Bora ver se eu posso. Uhum. Não é só você. É, tenta dar uma clicada aí nesse comentário que eu fiz. Aí vai aparecer fixar. Eu não sei se não for, deixa quieto. Eu vou ler então aqui pra gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, Cris, e quem nos acompanha, para mim é de uma potência incrível, porque ele fala da grande verdade da gente, né? Somos amados por Deus e nada nos separa desse amor de Deus. E aí eu retomo o que você falou sobre acontecimento, né? A vida cristã é, em primeiro lugar, um acontecimento, né? E que acontecimento é esse, né? Papa Bento XVI traduziu isso muito bem na encíclica Deus Caritas Est, né? Não, Deus Caritas Est? Acho Isso, que é. isso mesmo. Que é o encontro cristão, o início do encontro, o início da vida cristã não se dá por um conjunto de normas, de doutrina, de conjunto ético, né, de moral, mas sim do encontro com a pessoa. Então, o acontecimento é esse encontro com a pessoa. E nesse encontro que a gente faz, não é, qual é a mensagem que a gente recebe? É que somos amados, independente de qualquer coisa, somos amadas por Deus, não é, queridos, fomos desejados por Deus. Né? E essa é uma palavra potente, porque há alguns e algumas de nós que passou a vida, né, escutando que era lixo, né, que Uhum. não que não prestava, né, que não foi desejado, que veio ao mundo sem ser querido, sem ser querida. E aí a gente costuma, Cris, ouvir essa palavra muito assim, não, isso é para mim, eu sou amado. Então é bom a gente saber que a gente é amado, que a gente é amada, que quando vem aquele desejo de morte que alguns passam, né, de suicídio, quando a pessoa está numa depressão profunda e ouve isso aqui, diz assim, poxa, a vida vale a pena, eu quero continuar aqui, porque eu entendi essa mensagem. Mas por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque a gente tem que olhar essa mensagem sob uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? Olhar essa mensagem sob a perspectiva do outro. Essa mensagem não é só para mim. Não sou apenas eu que sou amado, não sou apenas eu que sou amada, que sou querido, querida. O outro também é. E significa dizer que não há nada que afaste esse da presença de Deus, que afaste esse do amor de Deus, do amor do Pai que Cristo revelou. E contextualizando isso dentro da semana de oração, significa dizer que nem a pertença da pessoa a outro credo religioso pode fazer com que essa pessoa deixe de ser amada por Deus. Né? Pode fazer com que a gente afirme que essa pessoa não é amada por Deus, que ela está privada da presença do Senhor, que ela é objeto de escárnio de Deus. Né? Longe disso. Paulo fala: ninguém diz que Cristo é o Senhor, senão movido ou movida pelo Espírito Santo. Né? Então, olhar esse texto bíblico que nos anima, que a gente recebe com tanto afago, consolação, e dizer que esse texto também pertence ao outro. Né? E entre essas coisas que não são capazes de afastar o outro da presença de Deus está talvez a pertença a um credo que a gente talvez não ache tão correto, que a gente acha que é errado, que a gente acha que merece condenação. Uhum. Parece que a internet lá do padre
deu uma caída, estou esperando para ver se ele retorna. Né? Eu acho que ele caiu. Mas vou chamar ele de novo. Mas quem está ainda aí, vai fazendo suas perguntas que eu coloquei aqui, né? Para poder ajudá-lo. Só um momento que eu vou conectar ao padre de novo. Por enquanto ainda ele não retornou, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Talvez a internet dele caiu e aí não pôde terminar a palavra que ele estava trazendo também para nós, né? E eu estou aqui aguardando para ver se ele já retornou. Eu vou ver se ele já retornou aqui de novo. Ainda não retornou. Mas vamos, enquanto ele não vem, e ele trazia a observação, né, sobre aquilo que eu mencionava do cristianismo como um acontecimento, e que ele trazia muito bem as palavras do Papa Francisco, ou do Papa Bento XVI, sobre o cristianismo como um acontecimento que não é feito de regras e nem tampouco de conjunto de leis, né? Mas sim como um acontecimento. Marisa está dizendo aqui, boa noite. As pessoas que moram na rua, vivem em situação de risco, se sentem amadas por Deus? Boa pergunta, vou colocar aqui para quando ele retornar, ele nos esclarecer esse ponto que Maíse colocou para a gente aqui. Né? Estou só esperando ele retornar. Vocês estão conseguindo me ver bem aí, né? Ouvir direitinho. Dê um oi aí para mim, por favor. Só para eu ter aqui também ciente que não foi minha internet, mas sim a dele. Vocês conseguem me escutar? Veja aqui outra pergunta. Pronto, estou vendo aqui. Pronto, ele vai retornar aqui agora. Só aguardando aqui, que eu chamei ele agora de novo, que ele entrou. Pronto. Estou vendo aqui que o povo está respondendo direitinho, que está me ouvindo bem. E agora só estou esperando ele aceitar aí. Ele cortou. Deixa eu ir aqui de novo aqui, para eu tentar buscar ele de novo. Temos ainda meia hora, então ele retornando dá para responder as perguntas que ele está trazendo. Pronto! Desculpa voltamos aí, foi de minha novo. internet, né? Eu acho. Talvez mexeram aqui em casa no roteador. Sim, Mas, vou concluir para entrar nessas perguntas aí, que eu vi que o pessoal está jogando pergunta, né? tá, mas Então, são poucas. vocês pegaram até onde eu falar da gente pensar esse texto bíblico na perspectiva da outra pessoa que também é amada, né? Isso. E aí eu ia trazer um segundo texto, brevemente, para... Eu estava falando, né?
é importante a gente pensar essa questão da relação com outras denominações na perspectiva do amor, que a outra pessoa também é amada por Deus. Boa noite, Josi, acho que lá da Nova Brasília, né? Salvo engano é ela. Porque tem João, né, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz uma coisa que é fenomenal, né? Ele diz assim, na 1 João, capítulo 4, versículos 19 em diante. Vou colocar aqui se vocês quiserem procurar. 1 João 4, versículos 19 e diante. Ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso é belíssimo, porque nós amamos o outro, porque a gente primeiro foi amado por Deus. E se a gente diz que ama a Deus, mas não ama essa outra pessoa que Deus também ama, a gente está sendo contraditório, né? E nisso, eu estou trazendo a perspectiva do amor, Cris, porque é o seguinte, às vezes as pessoas ficam preocupadas em discutir doutrina. Ah, mas eu vou sentar para orar com uma pessoa de outra denominação, significa que eu estou aceitando a doutrina dessa pessoa. Não necessariamente, gente, não é? A questão não é você aceitar a doutrina do outro ou não. Aliás, você não tem nem que dizer nada sobre a doutrina do outro, porque você tem sua própria doutrina, e doutrina é para viver e não para discutir. Não é? A coisa fundamental é a gente viver a relação com as outras pessoas. Não é? Poder trabalhar junto com as pessoas, mesmo sendo de crenças diferentes, poder ser vizinho sem brigar por causa de crença, poder, inclusive, ser casado com pessoas que são de igrejas diferentes, né? E assim continuar. Então, a questão não é de doutrina, primeiramente. Ah, Paulo, você está dizendo que doutrina não importa? Não estou dizendo que doutrina não importa. Doutrina importa porque é a partir da doutrina que a gente orienta a nossa vida. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, está o amor, e a doutrina que a gente acredita para a nossa vida, a gente vive essa doutrina. Não é para a gente impor a outros, não é? Sem que outros perguntem para a gente né, digam para a gente que quer essa doutrina. Né? Eu já passei dos 20 minutos aí, Cris. Eu vou pegar essas perguntas, né? Pronto. Eu vou dizendo para você e você vai respondendo. Se Pronto. você quiser. Né? Ótimo. A primeira pergunta vem de Manuel. Ele diz o seguinte: explique um pouco sobre a liturgia da Igreja Anglicana. Então, Manuel, sobre a liturgia da Igreja Anglicana, a gente tem que lembrar que a Igreja da Inglaterra, né, que é a sede, digamos assim, histórica da Igreja Anglicana, fez a reforma litúrgica antes do Concílio Vaticano II. Né? Edinaldo, meu querido, um abraço, eu vi que você deixou ali uma palavra para mim. Portanto, e ela e outras igrejas, né, a luterana, fizeram reforma litúrgica antes. E quando houve o Concílio Vaticano II, precedendo o concílio, houve o que nós chamamos de movimento litúrgico, que bebeu muito da reforma litúrgica que as igrejas protestantes históricas fizeram. E nós tivemos no Concílio Vaticano II observadores de igrejas protestantes, de igrejas históricas, como é o caso da Igreja Anglicana. Então, a liturgia é muito parecida, né? A Igreja Católica Romana tem o Missal Romano, que orienta a liturgia, e tem o Breviário, né? O Livro das Horas, que traz a oração dos Salmos, né? Com as completas, né? Laudes, né? E assim por diante. Vésperas, vespertinas. Nós temos o Locke, Livro de Oração Comum, que é que ordena a nossa liturgia. E o Locke tem edições típicas como o Missal Romano, né? Que tem a edição típica para o Brasil, a edição típica para a Itália, a edição típica para os Estados Unidos. O Locke é a mesma coisa. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, algumas respostas da nossa liturgia estão mais próximas do que era a liturgia latina do que a tradução brasileira do Missal Romano, por exemplo.
a gente fala na liturgia católica romana, né? O Senhor esteja convosco. Aí você responde, Ele está no meio de nós, não é isso? Isso. A gente na liturgia anglicana fala, o Senhor esteja convosco. A gente responde, e contigo também, ou e com teu espírito, que é uma tradução mais próxima do que era a versão latina antiga, né? E a gente tem algumas coisas próprias que é o seguinte: na Inglaterra, no período da Reforma, existia a liturgia, o rito de Sarum, né, que é o rito de uma parte da Inglaterra chamada Salisbury, né? Então, essa liturgia própria da Inglaterra, da época ainda unida à Igreja Católica Romana, deu base para a liturgia anglicana também. Então, tem uma liturgia que a gente chama oração coleta, que não é a oração coleta que tem na missa católica romana. Essa oração coleta é única para todo o livro de oração comum anglicano, toda a liturgia anglicana, a gente reza. É uma oração que só existia na Inglaterra, né? Como existe o rito ambrosiano na Itália, né, da Igreja Católica Romana, e outros ritos que a gente não conhece no Brasil, da Igreja Católica Romana. Então a gente tem algumas pequenas diferenças. Outra diferença, nosso abraço da paz é antes das ofertas, por causa do texto bíblico, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de ofertar, né, deixa a tua oferta e vai se reconciliar. Então a gente tem um abraço da paz antes da, desse momento aí da oferta. E algumas outras diferenças, né? O lecionário é muito parecido, inclusive que hoje é um lecionário ecumênico que a Igreja Católica se orienta, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana, a histórica, né? A Igreja Uhum. Metodista. Então tem pequeniníssimas diferenças. O que mais que eu posso falar de liturgia? Eu acho que é isso, né? Os paramentos são muito iguais, mas tem paramentos próprios da Igreja Anglicana também, né? Tem um colarinho que não é esse aqui que vocês estão acostumados a ver, que chama collar dog, né? Traduzindo colar de cachorro mesmo, que é uma pala única que passa por aqui. Enfim, vamos pegar outros para a gente não perder, não gastar muito tempo só em uma, né? Pronto. Marise diz o seguinte: as pessoas que moram na rua, vivem em situação de risco, se sente amada por Deus? Essa é uma coisa que é curiosa, porque assim, às vezes a gente olha para uma pessoa que está com a vida toda acabada, digamos assim. E a gente diz, essa pessoa não é feliz. Essa pessoa não se sente amada por Deus. E aí você se aproxima dessa pessoa e toma aquele tapa, né? Porque você vê a pessoa cheia de Deus, entusiasmada, animada. E eu posso falar que assim como a gente que tem uma vida mais arrumada, digamos assim, nem todos se sentem amados por Deus, nem todas as pessoas que estão na rua se sentem amadas por Deus. Mas eu diria que boa parte delas se sente amadas por Deus. E digo isso não só de pensamento meu, eu digo porque eu tenho proximidade, às vezes, com trabalho com pessoas em situação de rua. Eu estava celebrando ano passado para a população de rua, uma vez por mês, né? Uma celebração assim, a céu aberto, juntava o pessoal e uma coisa mais despojada. E eles ali, mesmo estando às vezes sob efeito de drogas, né, sob tantas ameaças, por exemplo, a gente observa, num mês a gente vai, tem alguns, no outro um desses morreu porque foi assassinado, às vezes até por algum deles próprios, ou por grupos de extermínios, né? A mídia não mostra, mas acontece muito isso. E essas pessoas se sentem amadas por Deus, né? Eu lembro o testemunho do cardeal Vantuan, né, que ficou preso no Vietnã durante 13, 15 anos, ele falando sobre o que é liberdade, o que é sentido de amor, ele dizendo, olha, é impressionante, eu estou aqui preso, mas eu nunca me senti tão livre na minha vida, né? E voltando, né, o que é que possibilita isso? É o encontro, né? É o acontecimento que Cris falou, que mesmo a gente sendo pobre, faz com que a gente se sinta rico, mesmo a gente estando prisioneiros, faz com que a gente se sinta livres, mesmo a gente sendo escorraçado nos lugares, faz com que a gente se sinta amado, né? Então não tem a ver só com condição de vida, tem a ver com as experiências interiores que a gente faz, né? Outra pergunta aqui. Vivemos hoje num mundo com muitas denominações religiosas, que gera uma infinidade de informações contrária ao cristianismo. Como iniciar um diálogo ecumênico?
Repete, por gentileza, Cris. Vivemos hoje no mundo com muitas denominações religiosas, que gera uma infinidade de informações contrária ao cristianismo. Como iniciar um diálogo ecumênico? Pronto. Primeiro que ecumenismo só é possível fazer com quem deseja, não é? Se a outra parte é como uma amizade, né? É, não tem como a gente ser amigo de quem não deseja ser amigo da gente, né? Aristóteles já dizia isso. Então, ecumenismo só é possível fazer com quem deseja. E aí, qual é o obstáculo ao ecumenismo? É que muitas vezes a gente diz, vamos nos tratar como irmãos. E aí alguém diz assim, por exemplo, algum católico, ah, mas tem um bando de igreja evangélica que vive esculhambando a gente. Como é que eu vou tratar bem essa pessoa, né? Como é que eu vou querer estar perto? Então, essa é uma decisão interior sua, né? De querer ser fraterno e irmanado. Mas só vai acontecer o ecumenismo de fato se a outra parte der resposta, né? E a gente tem uma coisa que a gente fala de ecumenismo de fases ou de graus, né? A gente tem um ecumenismo que é um ecumenismo que Francisco fala, né? Chamou de Francisco foi na igreja anglicana, né, fazer uma oração pelos 200 anos da igreja anglicana em Roma. E aí ele deu testemunho da relação dele com a igreja anglicana na Argentina, que quando não tinha celebração na catedral argentina, eles iam, né, às vezes para a catedral anglicana e vice-versa, né? Aí ele falava dessa experiência. É, então, tem ecumenismo de graus, né? Talvez você não tenha condições de fazer um ecumenismo de subscrever ideias que aquela outra igreja está dizendo, né? Você, como falou a pergunta aí, pensamentos contrários à fé cristã, né? Contraditórios, tal, aquilo que eu acredito. Mas você pode ter um ecumenismo que é um ecumenismo de convivência, de solidariedade. Por exemplo, a paróquia anglicana de Roma tem um trabalho com a paróquia católica de Roma, né? Do mesmo nome. Lá é a paróquia de All Saints, né? Em inglês, Todos os Santos. A católica, Todos os Santos, né? De Roma. As duas paróquias têm um trabalho há cerca de 17 anos juntos de assistência ao povo em situação de rua. E esse é o ecumenismo de trabalho solidário, não é? Aqui no Brasil, a Catedral Anglicana de Curitiba tem um trabalho também com moradores de rua dentro da catedral, né? Serve alimentação uma vez por semana, faz um estudo bíblico, né? Reza juntos, acolhe para eles dormirem dentro da catedral há 15 anos, junto com pessoas da Igreja Católica, né? Dentro da Catedral Anglicana. Então, se você não tem condição de subscrever as ideias da outra igreja, eu sei que, por exemplo, muitos católicos têm dificuldades com ideias da Igreja Anglicana, tipo a ordenação feminina. Mas você não precisa chegar a esse patamar. Se você tem condição de conviver com a pessoa, isso já é uma delícia, já é um testemunho lindo. Né? Se você tem condição de sentar para orar um momento, maravilha. Né? Se você tem condições de ouvir uma pregação, né? Maravilha. Não quer dizer que você tem que aceitar aquela doutrina, né? Mas se permitir conviver e se permitir amar o diferente. Né? Então é isso. As igrejas pentecostais tem muita coisa que a gente não consegue, né? É, Mas tem alguma coisa que se identifica, né? O batismo, né? sim. Há um só batismo, há uma só fé, um só Senhor, diz Paulo, né? Tem alguma coisa, gente, né? Então, eu amanhã, por exemplo, vou fazer uma live e vou falar sobre a questão do genocídio do povo negro, né? Dos jovens negros. Muitos desses negros que estão sendo mortos, né, são evangélicos, são cristãos. O menino João Pedro, que foi assassinado semana passada, o primo dele disse, foi criado no evangelho, né? O norte-americano que foi morto há 2 dias, que está tendo esses incêndios nos Estados Unidos, os protestos, ele era evangélico e ele fazia evangelização em periferias. Né? Uhum. Então, a defesa da vida é um tema comum, por exemplo. Né? Tem alguma coisa, gente, que toca. Né? Então, faz ecumenismo naquilo que é possível. O que não é possível, deixa quieto. Vou citar só um caso, Cris, rapidinho. É, Sim. eu, eu fiz uma live esses dias com uma professora jovem que de base, de formação, ela era da Testemunho de Jeová. E ela hoje não é mais Testemunho de Jeová, mas ela tem entendimentos do que ela recebeu ainda, né? Alguns. Um desses Uhum. sobre questão de imagens, né? Aí eu falei que na igreja anglicana
isso não é um problema, né? Quem quer ter relação com imagens tem, quem acha que não, porque tem um perfil mais protestante também não. A gente usa ícones na igreja, né? Não usa imagens. Aí ela citou dois textos bíblicos, né? Sobre questão de imagens. E eu não rebati, né, para mim isso não é importante hoje. Né? Afirmar que é certo, que é errado, para mim não é importante. O importante é saber conviver. Aí depois uma amiga, né, não sei se está aqui acompanhando essa live, disse, era para dizer que a gente não é adorador de imagem, né, que os católicos não são adoradores de imagem. Eu disse, eu não achei que não era necessário, porque a formação dela é outra formação. Eu estava ali para uma outra coisa. Né? Então é isso, né? É. Naquilo que é possível, faz. O que não é possível, paciência. A doutrina é para você, né? Enfim. Uhum. Tem um aqui que se aproxima muito com essa mesma temática, diz o seguinte: como é que o senhor verifica que ainda hoje existe separações por ser de outra denominação? Como é que o Uhum. senhor verifica isso? Tá. Primeiro quero deixar um abraço aqui para o pastor Val, que entrou aí há um tempo, não sei se ainda está na live, pastor Batista, amigão, e ao Baba Livramento, que entrou aí também há pouco, que eu acabei de ver. Um abraço para os dois. Como é possível haver ainda é, tantas Separação. diferenças, Isso, né? separação. Separação? Isso. Primeiro, porque assim, a igreja é una, santa, católica, né? A gente Uhum. diz. As igrejas históricas dizem a mesma coisa. Entendendo católica não como católico romano, como vocês católicos entendem, mas católico como uma propriedade da Igreja de Cristo, né? A Igreja universal, embora diversa. A Igreja é una, santa e católica, mas nós que fazemos a Igreja provocamos feridas, né? A divisão é um pecado, não é? E aí divisão é dos dois lados, né? Não entender só divisão como as igrejas se separam, mas divisão quando a própria igreja também não tem condições de sustentar diálogo, né? Digamos assim. Então há divisão porque nós somos pecadores, né? E porque somos pecadores provocamos cisões. A gente tem brigas com os amigos porque a gente é falho e é humano, né? Mas Uhum. importa pensar que a igreja, enquanto realidade sobrenatural, ela é indivisa, né? Ela procede de uma mesma Santíssima Trindade, ela procede de um mesmo Deus, né? Ainda que eu acho que a minha é certa, a do outro não, né? Não estou dizendo que alguém possa não dizer isso. Pode dizer, se crê isso, diga, né? Mas é, diz a Sagrada Escritura, né? O vento vem, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, né? É possível que o Espírito suscite vida, né, de fé em outros lugares fora da igreja que a gente esteja. E por mais que a gente balize pela nossa doutrina que está certo ou errado, em última instância, é a Santíssima Trindade que faz o juízo sobre isso, não é? E que bate o martelo, digamos assim. Então a gente tem que aprender a conviver com essas separações que existem dentro das próprias igrejas em si. Né? Minha igreja tem separações, a Católica Romana tem separações dentro dela própria. Enfim, então a separação existe por causa disso. E por causa dos nossos egos também. Né? E aqui eu estou dizendo o meu ego, o seu ego que me escuta, o ego, né? O ego diverso. Né? Então é por isso que há essa divisão. E outra coisa, né? Há pessoas que sustentam que a diversidade é importante. Né? A unidade não quer dizer uniformidade. A gente Uhum. pode, e isso que Francisco prega, inclusive. A gente pode ser uno sendo diverso, ou seja, para ter unidade não precisa todo mundo estar na mesma igreja, né? Existir só uma igreja, mas haver uma unidade de coração, isso é o mais importante, né? Eu sei que tem setores que dizem que só vai haver unidade se todo mundo se reunir em uma única igreja. Esse é um pensamento, mas Francisco pelo menos diz outra coisa, né? E muita gente. Mais uma pergunta aqui. Em relação, para você falar um pouquinho sobre, a pessoa quer saber sobre o que é o cristianismo e a outra palavra, paráclito. Esses dois termos aí. Certo. O que é o cristianismo e o que é o paráclito.
Então, cristianismo é a palavra pela qual nós fomos designados enquanto seguidores de Jesus, mas a princípio nós éramos chamados de os do caminho, né? Os do caminho, como aparece em Atos dos Apóstolos. Mas depois ganhou esse nome de cristianismo, né? Para identificar os cristãos. Nunca foi uma igreja una, é importante dizer, porque a igreja já nasceu diversa, né? Embora não com brigas, né, digamos assim. Eu, se eu tivesse que dar um conceito de cristianismo, eu diria que é a comunidade daqueles que encontraram Jesus e entenderam a proposta do caminho. Não, é? Não definiria como conjunto doutrinário. Teoricamente, né, tecnicamente, cristianismo é a fé que acredita num Deus que é uno e trino, né? Uhum. Sendo Jesus o Deus encarnado. Tecnicamente é isso. Mas eu diria que é a fé daqueles que encontraram Jesus e entenderam o caminho. E Paráclito é uma palavra grega que significa defensor, advogado, né? E foi designada para o Espírito Santo como defensor da gente. Por que defensor? Porque quem inspira a gente o que dizer, o que pensar, o que falar é o Espírito Santo. E falar, não é? É se defender, falar, dizer o que você acredita, quem você é, né? Então, isso. Pronto, Que estamos mais? quase no finalzinho do nosso encontro. Eu gostaria que você falasse um pouco ainda da sua live de amanhã, né, que você falou aí, que achei interessante, né, e o Uhum. horário. E você conclui com a bênção final para a gente encerrar. Tá ok. A live de amanhã vai ser com a pastora Gisélia Cruz, que é uma pastora batista, né? Ela trabalha com negritude e cristianismo, né? Amém, Marisa. Obrigado. O tema é uma fé militante, mulher, negra e evangélica, né? Ela está pesquisando no mestrado em educação, se não me engano, sobre intelectuais negros que ajudam a plantar uma nova igreja, no caso uma igreja batista, a Igreja Batista do Garcia. Então ela está estudando essas pessoas negras que abrem essa congregação. E só que a gente vai entrar sobre o tema de fé e negritude, né? Fé e o feminino, né? Feminismo, o papel da mulher na fé e tudo mais, né? Então é isso um pouco que a gente vai tratar. Vai ser aqui no meu perfil, né? Adriano Portelas com S, e vai ser às 20 horas, né? Eu tenho feito lives teológicas todo sábado. Semana passada foi com o professor do curso de teologia da Faculdade Católica de Feira, foi sobre teologia e literatura, né? Uhum. E a bênção já? Só, é, Ok. só para eu concluir também a minha fala aqui, e também aproveitando também para dizer, também estou fazendo live agora aos pouquinhos, né? Amanhã mesmo estarei com a juventude, mas também qualquer pessoa Pode que ser. queira participar, né? Amanhã vou falar de sexo e masturbação. Então, esses dois termos aí, amanhã vai ser um pouco nessa temática, né? Às 5 horas da tarde. Então, também quem está aí assistindo, quiser participar, pode participar. Está aí um pouco a minha live, que é cristiano.barreto7, né? Pronto. Então, agora o senhor pode dar a bênção para a gente e aí a gente se encerra esse momento. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente, pelas pessoas também que estão aí acompanhando, né? E desde já, numa próxima, se prepare que te chamarei de novo para a gente conversar, bater um papo, que é muito Tá bom. certo. E agradeço por você estar aqui conosco nessa noite. Ok, eu que agradeço mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Obrigado, MR Filho, no seu nome, sensacional, colocou aí, né? Eu vou fazer a oração da gentileza que a gente compôs para a semana de oração e vou dar a bênção. Eu acho que dá tempo. Sim. Acendemos, acendemos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, refugiadas, sem teto, sem casa,
para vivermos em comunhão ao redor da mesma mesa, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam, Deus que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira, gentileza gere gentileza. Desça Amém. sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um abraço, gente. Obrigado, Cris. Valeu, obrigado também. Valeu, tchau, tchau.